Eu sou Mãe Bete de Oxum, sou Yalorixá, do Ilê Axé Oxum Carê, terreiro da Umbigada. Eu sou uma musicista, sou uma mestra de cultura popular da brincadeira do coco. Eu comecei... na verdade, sou nascida e criada aqui em Olinda, né? Aqui na Barreira do Rosário. Minha infância, minha adolescência, Guadalupe, Barreira, assim... Esse lugar é um lugar que eu me reconheço desde criança, desde pequena, um lugar com muitos brinquedos, é um bairro, né? Olinda, essa área aqui muito rico, muitos terreiros de matriz africana e afro-indígena, os cocos, maracatus, os frevos, as orquestras, tem essa coisa orgânica, né? Dos filhos, dos irmãos da gente, dos filhos, dos vizinhos, todo mundo é músico, todo mundo toca em uma orquestra, a orquestra é uma coisa na rua, porque no carnaval, para quem vem o carnaval, é ali, mas para a gente é o ano todo, né? É os bonequeiros, né? Eu moro numa rua que é cheia de bonequeiro, talvez uma categoria que só tem em Olinda. As costureiras, né? As costureiras do carnaval, que é o ano inteiro. As tapioqueiras, né? Que é uma iguaria que é patrimônio cultural da cidade. E as nossas tias, as nossas mães, as nossas vós. Então a gente vive nesse universo. Eu me cresci nesse lugar, entendendo que a cultura faz parte da alma dessas pessoas e pela interação com os terreiros e com os tambores, eu adorava a percussão, eu sempre colei com a percussão e comecei a fazer os cursos, as oficinas e me tornei uma musicista, uma percussionista, fui tocar com algumas mulheres importantes da cultura popular aqui de Pernambuco, né? Toquei com Dona Lia Tamaracá durante 10 anos com ela. Fui para o Brasil e para o mundo, para alguns países, em algumas turnês. Com Dona Selma do Coco também, toquei um bom tempo com Dona Selma do Coco, acho que 10 anos também. Toquei com as filhas do mestre Baracho, Dona Dulce e Dona Bio, mulheres maravilhosas, né? Herdeiro do grande mestre, né? O mestre de Lia, o mestre de mestre Salu, né? O mestre de Dona Duda e de tantos cirandeiros. Então, para mim, foi um privilégio grande, uma escola, tocar com essas mulheres. Dona Selma do Coco, Dona Lia de Itamaracá, Dona Dulce, Dona Bil da Ciranda. Então, assim, tive essa escola de mulheres, né? De mulheres negras, sabe? De mulheres que têm o pé no terreiro, né? Assim, mesmo com essa coisa híbrida, né? Dona Lia diz que é católica apostólica romana, filha de Iemanjá. Isso tem É muito isso mesmo. significado para a gente. Enfim, fiz disso escola e comecei a viajar. Aí, tipo, eu tinha um concurso que eu passei na UPE quando eu tinha uns 20 anos, aí eu comecei a trabalhar depois. Na terceira gravidez eu abandonei, porque não dava mais para mim. E Quinho, né, o meu marido, o Rasta, o mestre Quinho, que é o meu marido, né, o Rasta, o herdeiro mesmo do Coco, o Coco veio dos avós deles. Decidimos que a gente tinha que viver da arte, da cultura e resolvemos investir toda a energia na família e no coco. Ele já trouxe, esse coco tem mais de 100 anos, veio da família dele, ficou parado 30 anos. No advento da nossa convivência, né, da nossa relação, da construção da nossa família, os filhos e tal, ele dizia que queria voltar a fazer, mas não tinha iniciativa, não tinha atitude. Eu digo, embora, eu sou de Oxum, eu sou de Ogum, eu sou pau para toda obra, e caí para dentro e fiz. Botei na comunidade, né? Primeiro foi dentro de casa, ficou pequena, foi para o quintal, ficou pequeno, foi para a rua, e tomou a rua. Né? Hoje tem quase 25 anos, né? Que a gente está fazendo essa brincadeira aqui no Guadalupe. De 22 anos, minha filha Yalodê fez sábado passado 22 anos. Eu grávida dela, a gente fazendo o coco aqui. Então, assim, foi difícil, foi muito difícil. Levamos muita rebordosa, de abaixo-assinados, de polícia, de tiros, de inquérito, só respondi 4 processos pelo crime de fazer coco. Existe uma distância muito grande, sabe, entre você fazer de fato na comunidade, você fazer no terreiro, na rua, que é os maracatus, os cocos, todos esses brinquedos seculares, eles resistiam. Foi a cultura desses brinquedos que agregou socialmente, né, as comunidades. Então, assim, mas paga um preço, sabe? Paga um preço. E a gente responde a esses processos pelo crime de fazer o brinquedo, de fazer coco. Eles dizem que é perturbação do sossego. Então, foi um desafio muito grande, mas, enfim,
Estamos aqui, o Coco se consolidou dentro da comunidade. Todo primeiro sábado do mês a gente bota 2, 3 mil pessoas aqui. Agora, pela pandemia, a gente tem a consciência de que não pode aglomerar e está dando o tempo que a Terra precisa para a gente voltar às atividades, porque a gente tem que entender também esse momento que a Terra está doente, está convulsionando, a natureza está completamente agredida, né, por essa forma que esses homens, né, que o capitalismo, nessa sua forma de produção perversa, agride a mãe terra, agride a mata, agride os mares, né? Tudo é um produto, a vida não vale nada, o que vale é o lucro. Enfim, eu sou essa mulher que tenho essa consciência, toquei com essas mulheres, quis fazer da minha vida uma vida parecida com a delas, uma vida de alguém que vive da cultura, que insere a família, inseri meus filhos todos na música, todos são músicos e musicistas. A gente é uma família que vive da música. E é isso, graças a Deus, nós sofremos, mas nós gozamos, né, meu filho? Nós não temos representante em tempo algum. Qual foi o tempo, qual foi o governo que o povo de terreiro esteve representado no parlamento? Aqui no território. Nem no Congresso, nem na Assembleia Legislativa, nem nas câmaras de vereadores. Nós convivemos historicamente com a violência do Estado brasileiro, dos entes federados, dos 3 entes federados. Até hoje, não foi feita uma reparação para o povo negro, certo? Para o povo afro-indígena, para o povo de terreiro, da violação de direito, o que foi que o Estado brasileiro fez com esse povo. E aí a gente pode pegar historicamente vários. Em 1820, existia um decreto da coroa para instituir era quando juntava 2 a 3 negros, caracterizava a vadiagem. Foi aí que a capoeira também foi criminalizada, os brinquedos que juntava negros foi criminalizado já pela coroa. Depois da suposta abolição, não houve o Estado brasileiro, ele proibiu literalmente toda essa população, né, de ter acesso às condições mais básicas de educação, por exemplo. Era proibido você estudar, porque era preto. Por que a gente é filho de mãe, de vó, de bisavó e tetravó, que não sabe ler nem escrever? Por conta dessa sequela racista, estrutural do Estado brasileiro, que proibia preto de estudar. Escola era coisa de branco, de rico. Você vê, as grandes escolas, elas inclusive estão atreladas às ordens da Igreja Católica. Ela que, até hoje, né, as universidades, as maiores universidades do país não são elas. Enfim, então teve toda essa sequela depois do ponto de vista, inclusive, do mercado, do ponto de vista da mão de obra. Também houve um decreto, por exemplo, em 1800, para proibir a entrada de africanos e de latino-americanos, de europeus. Por isso que no Brasil tem várias colônias. A Ásia podia e a Europa podia, mas a África não podia mandar. Era proibido, porque eles queriam, em 300 anos, tirar a melanina do povo brasileiro. Então, assim, falar dessa representação é falar desse lugar. Quando a Câmara de Vereadores de Olinda foi formada, foi criada, ela tinha um objetivo, que era exterminar com Palmares e exterminar com os Tapuia, que era a tribo indígena aqui de Olinda. Então, um próprio símbolo que passa a ser um símbolo republicano, depois um símbolo de representação, um símbolo democrático, ele tem uma história de violação com esses povos. Foi criado para garantir a capitania hereditária, aos donativos, aos ricos, aos brancos. A Câmara de Vereadores de Olinda é a primeira Câmara, é a primeira do país, e ela surge numa perspectiva de extermínio desses 2 povos. Então, isso se reflete até hoje. Qual foi o índio que tu visse representado na Câmara de Vereadores de Olinda na história da tua vida? Qual foi o pai de santo, a mãe de santo, a Ialorixá, o Babalorixá, que tu visse ali? Tem.
Parece que esses povos não cabem não cabe, dada a mediocridade dessa elite, historicamente, sempre excluiu esses povos. E mais recentemente, mais contemporaneamente, com o advento da redemocratização e tal, e a própria esquerda, né, que a gente entende que houve um avanço muito grande com o governo Lula, o governo Dilma foi importantíssimo em algumas políticas, né, questão mesmo de migrar o mapa da fome, que isso era uma imoralidade, né? A gente não tem um governo, claro, a gente tem uma ditadura que estava aí para matar as pessoas. E, inclusive, o Estado não fez como na América Latina fez, o dever de casa. Nenhum general foi perseguido, foi morto, foi preso, foi julgado, está aí, voltando, né, de novo, porque o que era para fazer era para ter sido enfrentado, desde a redemocratização do país, o que a ditadura fez conosco aqui. Comissão da Verdade, e aí, não deu em nada. Cadê a punição para esse povo? Ficaram no armário e agora pularam do armário para se organizar de novo, para matar a gente de novo. Enfim, teve uma coisa nessa esquerda que a gente tem que questionar, que foi o não enfrentamento à democratização da comunicação. O Lula fez essa crítica quando veio fazer a sua jornada aqui no Nordeste, né? No Festival Lula Livre, ele pediu desculpa, inclusive, a todo mundo, publicamente, porque... Só que isso deixou uma tragédia, deixou um câncer enraizado dentro do Estado, que é a aliança do Estado com a Igreja Fundamentalista, que são os pastores. Eduardo Cunha, ele foi um mentor disso, né? Projeto gestado nos Estados Unidos, que vem para ocupar a América Latina, ocupar as casas legislativas com a Igreja neopentecostal, fundamentalista. E aí a rádio e a TV funcionam como algo fundamental para o proselitismo religioso do país, e até 2020 o país tornasse um país fundamentalista. E é exatamente isso que está aí. Então, em nome da governança, se entregou as TVs abertas desse país, as rádios abertas desse país, no colo da bancada evangélica, para eles fazerem isso. É a gente, ó. Porque daqui a 50 anos a gente ainda não se livra dessa tragédia que foi isso, que é pegar o nosso povo, sabe? Com uma mentira, com uma inverdade, através das TVs e do rádio, com compra, domínio econômico. Rádio e TV é concessão pública, e não poderia nunca ter feito isso, gente. Com o aval das instituições. Cadê a TV do povo indígena, que antes os colonizadores chegaram aqui? Eles já existiam. Há estudos antropológicos que retratam 15 mil anos. Cadê a TV do povo preto, do povo de terreiro? Cadê a TV da cultura desse país? Cadê a TV do movimento social desse país? Na América Latina, a gente vê os três, né? Tem o mercado, tem o Estado e tem a sociedade civil organizada. Cadê? Então, meia dúzia de família manda no país, meia dúzia de família manda no aglomerado de comunicação. Pauta tudo e pauta todos e não é pautado por ninguém. Então, assim, primeiro, nunca houve, concretamente, representação. Eu, particularmente, eu acho que o Estado tem que ser laico. O Estado democrático tem que ser um Estado laico. Ele não pode ser um Estado de religião nenhuma. Só que o Estado ele não é laico. Todos os símbolos republicanos são símbolos cristãos, judaico-cristãos. Cadê a laicidade do Estado? Cadê a representação do povo de terreiro? Cadê o adijá dos babás e das iás como símbolo nas instituições? Cadê o ofá de Oxóssi? Cadê a flecha dos caboclos, que não está em lugar nenhum? Que é tido como algo satanizado. A coisa piorou muito. Então, eu acho que é importante a gente estar na Câmara de Vereadores de Olinda, primeiro para representar o povo que existe, que parece que é invisibilizado. Como é que pode a gente não ter uma representação dos povos tradicionais? E os ribeirinhos, caiçara, pescadores, os povos de terreiro. Cadê a representação do povo quilombola? A gente tem uma herança secular do povo quilombola. Então, essa representação não retrata esse país. Esse país não é o que essa Câmara, seja ela no Congresso,
seja ela na Alep, ou seja ela em Olinda, não representa, inclusive as mulheres. Nós temos 17 vereadores, tem 2 mulheres. Você acha isso razoável? Nós temos 17 vereadores, tem 2 mulheres, inclusive. Como é que está a pauta dessas mulheres? Mesmo essas 2, pauta o machismo, pauta o racismo, pauta a homofobia, pauta a transfobia, pauta a violência policial, passa a violência doméstica. Então, a gente percebe que tem uma lacuna muito grande nessa representação. As mulheres não estão inseridas, principalmente mulheres como nós, negras, afrodescendentes, mulheres pobres, mulher que tem cara de gente, que mora na periferia, que anda descalço na rua, sabe, que lava roupa em casa, que nem todo mundo tem uma empregada doméstica, que cozinha, faz o almoço da família, que lava roupa, que varre casa, que dá conta, inclusive, que é arrimo de família. Parece que esse modelo não cabe dentro da representação. Você cabe esse povo branco, esse povo elitista, judaico-cristão, hétero. Está acontecendo tragédias horríveis. Cada minuto, 4 meninas é violentada dentro das casas. E quem é que violenta? É o padrão patriarcal. São os tios, são os avós, são os pais, são os padrastos. Então, essa família está doente. Eles ficam dizendo da extrema-direita que é anomalia, 2 homens, 2 mulheres. Anomalia é o que eles estão fazendo. Então, assim, a gente está precisando de mudar a Câmara de Vereadores, não só de Olinda, mas do país. Banir esses machos, entrar com 2 pés, lavra, desaparece, sai, já deu, lavra, e agora a mulherada entrar. Nós somos a maioria. Metade nós somos, a outra metade é a gente quem cria. Então, a gente pode dar a mudança. Nós podemos ser a mudança que o país precisa e que o mundo precisa. E a mulher é a luz do mundo. Sabe, a mulher é a luz do mundo e a gente precisa de mulheres. Esse modelo patriarcal aí, não só nas câmaras municipais, mas no país. Deram um golpe misógino na Dilma, dependendo de qualquer coisa. Sabe, Dilma é uma mulher com história digna e foi uma coisa misógina, uma coisa, sabe, uma ojeriza que a gente tem, porque a gente percebeu a misoginia na lata, um bocado de macho, inclusive, que acusou Dilma, não deu 2 semanas, não deu 1 mês, não deu 6 meses, tudo preso por corrupção, não tinha moral nenhuma para fazer o que fizeram. As pedaladas todos fizeram, o Bolsonaro quer voltar a fazer aí. Então, assim, parece que a mulher não cabe nesse patamar, sabe, poder de dar a decisão, não só aqui, é no mundo isso. Está aí Trump, Boris Johnson, esses machos que fazem tanto mal ao planeta, né? Eu acho que esse vírus ele vem como resposta de uma energia maléfica que esses homens estão produzindo aqui e no mundo. E a gente tem que denunciar em toda cidade que os prefeitos ou os vereadores contribuíram para eleger Bolsonaro e contribuíram para tornar o país esse caos. Tem que ser denunciado. Vaza, Lupéssimo, lavra. A gente não precisa de gestões nem de homens feito você que favoreceram essa família que aí está colocando o país no precipício, sabe? Promovendo um governo genocida, sabe? Um governo que, se não mata de fome, mata de Covid. Vaza. Me coloco num lugar de... Eu já faço política, eu não faço a política partidária. Mas eu já faço política a partir do momento que a gente transformou o nosso território num território cultural. Porque quando a cultura não toma corpo no território, quem vai tomar corpo é a violência. Vai servir de palco para a violência, isso está latente. Então, assim, eu acho que a gente levanta uma bandeira importante, que é a bandeira da cultura. Olinda é patrimônio cultural da humanidade. De que patrimônio cultural nós estamos falando? De casarios, de igrejas centenárias, mas também de um povo. Mas também de um povo, sabe? Que é o povo da cidade de Olinda, o povo que vive da cultura, os fazedores e as fazedoras de cultura, os terreiros, os brinquedos. Olinda é isso. A gente mora numa cidade que respira cultura o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem essas categorias que eu falei, né, anteriormente, que, né, bonequeiro, as tapioqueiras, uma coisa bem característica aqui de Olinda. E, assim, a gente precisa entender esse potencial de Olinda. Né?
talvez se a gente tivesse em outra cidade, essa cultura, né, esse segmento cultural não coubesse quando você elencasse a importância, né, para as pessoas. Se você chega numa cidade com qualquer, é a segurança, é a educação, né, é a saúde. Talvez cultura, as pessoas, não é, dissesse mais lá para baixo, é como se não coubesse, né, dentro dessa cesta, embora a cultura é importantíssima para qualquer cidade. É na cultura que ela se ressignifica, é na cultura que ela se afirma. Um povo sem cultura, não é? Então, assim, Olinda tem essa capilaridade de, a partir da cultura, a gente tem o desenvolvimento econômico. A partir da cultura, você transversalizar com a educação, você transversaliza com saúde. A gente tinha o projeto nos terreiros com o carro, com Cessa Silva, que fez um projeto lindíssimo aqui na época de Luciana, que era um ônibus que fazia exames, né, de câncer de mama, de prevenção de câncer de mama, enfim, os terreiros, as escolas, como promoção de atendimento básico de saúde, porque a saúde é um caos. Agora, pior ainda, né, depois do coronavírus, né? E, assim, é uma loucura essa coisa da saúde. Essa extrema-direita aí, a social-democracia sempre colocando, querendo um Estado mínimo, e o vírus vem meio que para escancarar essa realidade, né? Assim, o Estado tem que garantir a saúde das pessoas, é o Estado, não é o mercado não dá nem conta. Aí no coronavírus ficou bem explícito isso, no Brasil e no mundo. Se a gente não tiver um sistema único de saúde forte, sabe, com recurso, né, não dá conta. E isso ficou escancarado com essa realidade. Então a gente precisa de saúde, a gente precisa de investimento. Agora a gente precisa tirar essa extrema-direita que está aí, porque já congelou por 20 anos e vai querer congelar por 50. Porque a história dele é vender o país para o mercado estrangeiro. Mas, enfim, a cultura é algo fundamental. A cultura é ela que vai mover economicamente a cidade. Você passa ali, por exemplo, na Orla Marítima, aquilo ali podia ser uma coisa maravilhosa, importante, que gera trabalho, que gera renda, que gera identidade. Esgoto pra caramba, sabe, assim, muito maltratada. Olinda precisa potencializar, por exemplo, tecnologia. A gente tem uma experiência aqui de 12 anos. A Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Católica de Pernambuco e a ESO está aqui, trocando metodologia conosco há 12 anos. Todo ano, nos 2 períodos, essas 3 universidades trazem seus alunos de web design, de ciência da computação, de jogos digitais, de produção fotográfica, para poder trocar metodologia aqui com a gente. A gente está com o Porto Mídia, a gente fez um debate agora, uma plenária virtual sobre tecnologia e inovação, com o Porto Mídia, o Porto Digital, a César School, com os alunos que foram formados aqui. A gente formou 150 alunos em 2013. Muitos deles já estão no mercado, isso é possível. Outros formatos de escola, discutir a educação fora da caixa. Essa escola aí é uma escola que está provado, não está dando certo. Ou a pandemia chegou, parou. Ou o hiato que está entre a escola que tem grana e a escola pública. Vamos transversalizar, a escola não conhece o seu entorno. A gente mudou o IDH social da Escola Maria da Glória, porque a gente atuou com a cultura dentro da escola, com a ação griot, com Dona Selma, com Dona Glorinha, com o mestre Zeca do Rolete, Iaú, com o mestre Pombo Roxo, com os mestres da cultura, com o Índio Matinho. Cultura de verdade, transversalizando, agregando valor. Então, assim, as propostas são essas. A gente fez, primeiro, tecnologia e inovação, vários projetos. Com as universidades, a gente tornar Olinda uma cidade inteligente, uma cidade sensitiva, colocar Olinda numa cidade, na rede de cidades inteligentes. Tem Wi-Fi, o mínimo a Olinda não tem. A Olinda é distante demais de inovação. Estado medíocre desse tamanho que não inova, não investe em nada. Parque eólico abandonado. Olinda é uma cidade que tem uma capilaridade enorme para desenvolver as placas solares aqui. A gente está com um projeto de desenvolver. Não é comprar a placa, é desenvolver as placas. Agora tem que quebrar a hegemonia da CELP. Se vai quebrar a CELP, né? Aí tem que cair naquele lugar comum, né? Enfim, a gente tem o de mulheres, as creches. Pô, fundamental.
casas de acolhimento perante a violência. A mulher é muito espancada, estuprada. A gente tem que ter um projeto constante. Violência doméstica é uma violência que mata, que dói. E parece que a sociedade normalizou isso. Como se mata a mulher? O feminicídio cresceu assustadoramente, inclusive na pandemia. Cadê a Secretaria da Mulher de Olinda? A gente tem uma ministra que esconde as verdadeiras dores. Você vê, eu vi a entrevista da fala da ministra. Meu Deus, nem de longe ela representa a gente. A gente precisa de mulheres fortes, de verdade, como as nossas mães, as nossas Yalorixás, as nossas mães pretas, sabe? Que seguram a onda há séculos na resistência do nosso povo, respeitando a diversidade, mesmo tendo o terreiro, recebe todo mundo. Antigamente, nossas mães faziam os acarajé e distribuíam na rua com todo mundo, quem fosse de candomblé, quem não fosse. E todo mundo pegava aquele acarajé, comia com a maior respeito, a maior reverência, porque sabia que não era da sua fé, mas era do sagrado do outro. Hoje em dia a televisão manda as pessoas invadirem o terreiro. E em nome do Senhor matar, em nome do Senhor, que Senhor é esse? Usando Cristo como mercadoria de voto, usando Cristo como mercadoria, sabe, como rádio, como TV. Agora mesmo na eleição, como esses caras trocam Cristo por essa moeda perversa? Cristo é a luz do mundo, é a luz do universo. Não cabe nessa mediocridade, nessa mentira fundamentalista. Sabe, que só vê dinheiro, prosperidade. Cristo odiava a prosperidade econômica. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Deus dá o seu coração, a sua fé. Isso não tem nada a ver. E a gente vê o país cada vez mais num precipício desse, e as instituições não tomam providência, minha gente. Ninguém pode ser vilipendiado perante sua fé, ninguém pode ser humilhado perante sua fé. Está lá na Constituição, artigo 5º. Ninguém pode ser humilhado, vilipendiado perante sua fé. E o que é que a televisão aberta no Brasil faz todos os dias? No tempo de Dilma, no tempo de Lula, o livro de Macedo foi proibido, porque ele faz exatamente isso. Né? Caboclos, né? Que ele fala que tudo é do Satanás e só dele é que está certo. Isso foi proibido, porque isso não pode ser feito. As pessoas não podem ser humilhadas perante sua fé. Existe uma Constituição para garantir isso. Só que ela não é respeitada, porque esse povo, quem é esse povo preto? Quem é esse povo pobre? Por isso que eu digo, às vezes não cabe nessa elite, né? Enfim, eu acho que a gente precisa, de fato, de representação, sabe? Principalmente de mulheres indígenas, de mulheres negras, de mulheres pobres, de mulheres periféricas. E a gente vai ter que entrar, brother. A gente vai entrar agora com os 2 pés. É como diz o movimento hip hop aí, o bonde está na pista. Estou cheio de jovem aqui na minha casa, eu sou mãe de muitos filhos. A gente, desde 2004, que forma jovens aqui na nossa comunidade. E a mudança também está na mão deles, eles estão com a gente. E a gente precisa entender o papel também dessa juventude, o papel das mulheres. Vai entrar para discutir política pública, sim, e vai construir, porque a gente pode construir leis, né? Porque o executivo, ele respeita o parlamento, porque senão ele não governa. E a gente, estando lá, a gente vai mudar essa realidade. E a Olinda precisa de cultura. Por que a cultura não está na pauta? Por que a cultura não está no Congresso? Porque não está no Congresso. A gente vê meia dúzia, inclusive de mulheres, Jandira, Alice Portugal, Luciana quando estava, Benedita, uma força, uma minoria que tem até muita força lá dentro, mas a gente vê uma macharia que não está nem para a cultura. Acha que cultura é corrente comunista. E a gente precisa, nem aqui no Estado, a gente também, cadê a bancada cultural do Estado de Pernambuco? Cadê os músicos? Cadê os arranjadores? Cadê os maestros? Cadê os produtores? Cadê os holders? Cadê os técnicos de som? Cadê os mestres e mestras da cultura popular? Em Olinda, idem. Cadê o nosso povo, pô? Cadê esse povo? A gente vai ser representado por quem? Por um pastor da igreja fundamentalista? Não vai. Ele vai dizer que é do Satanás, ele vai olhar para esse torso, para essa guia, e vai dizer que isso é do Satanás. Ele não vai respeitar essa diferença, essa diversidade. Então, assim,
Eu acho que a gente precisa também, o momento é esse, do povo da cultura, de fato, entender que precisamos ocupar esse lugar com o nosso povo. Diferentes partidos, se preciso for, de frente de esquerda, porque de Bolsonaro eu mesma não quero papo. Eu acho que quem está aí favorecendo essa extrema-direita não vai dialogar com a gente, porque o interesse dele é o contrário do nosso. A gente quer um país democrático, plural, que respeite as diferenças, que respeite a diversidade, o Estado seja laico, sabe? Que respeite os LGBTQI+, que respeite o povo preto, que respeite o povo quilombola, os povos indígenas, que tenha políticas, de fato, para todas as classes, não só para a elite. Então, assim, isso confronta com essa extrema-direita, então a gente não dialoga, a gente, sabe, derruba. Então, mas a frente de esquerda a gente dialoga. Agora, cadê o povo de cultura? O momento é esse. Eu ocupei conselhos, eu ocupei o Conselho Nacional de Política Cultural. Uma luta para a gente conseguir determinadas coisas. Você vê, a gente colocou uma resposta, povo de axé, nas associações dos terreiros do país, as diversas. A gente colocou o direito de resposta do programa do Silas Malafaia. Levou de 2013 até o ano passado. De 2003 até o ano passado. Foram 16 anos para pegar a resposta. Fala que eu te escuto, o programa que satanizava os povos de terreiro. E os caboclos da mata, né, os povos indígenas. E aí a gente pede direito de resposta, passa 16 anos. Você acha isso razoável? Será que o racismo não está estruturado dentro dessa justiça brasileira? Eu proibi o povo de terreiro, o povo preto, sabe, terreiro, de fazer os seus ritos, porque tem uma galinha da macumba e eles estão muito preocupados com o direito dos animais, o povo lá de Porto Alegre, mas eles não estão preocupados com o direito dos animais que são também abatidos de forma litúrgica e vai para os países árabes. Eles não estão preocupados com os animais que também são abatidos de forma litúrgica e vai para os povos árabes. Quer dizer, para os árabes, para os judeus pode, porque influencia o PIB, mas a galinha da macumba não pode. O nome disso é racismo, sim. O nome disso é racismo. Precisou o doutor Edio entrar lá e ir com esse argumento para poder, por unanimidade, derrubar o que o Ministério Público de Porto Alegre estava instituindo. Ele devia olhar o que está acontecendo nas TVs brasileiras, nas rádios abertas desse país, sabe? A criminalização e a satanização do sagrado do povo de terreiro. Era com isso que ele tinha que se preocupar. Então, tem um problema sério de instituições aqui, né? Que não está a serviço do povo do país. O povo, sabe, que está na base. Então, a gente precisa ocupar a Casa Legislativa para criar também o nosso espaço de poder, de decisão. Então, é isso. Eu acho que não tem, o povo de terreiro não está representado, né? Nunca esteve representado, e a gente cria uma pessoa. Às vezes pode entrar uma e até nega, às vezes é no terreiro, fulano do terreiro, não, aí chega lá, muda o nome, porque existe um interesse, né? Um interesse de invisibilizar isso. Mas eu acho importante a gente ocupar. Agora, principalmente tem alguns lugares que já se ocupa, Bahia, Rio, mas aqui não, aqui ainda o coronelismo é muito forte. Mas está na hora do pau comer, está na hora de virar esse jogo, está na hora, de fato, da gente tomar essa responsa nas nossas mãos e partir para cima e ocupar essa casa legislativa e rodar a chave na cabeça das pessoas no tocante à representação, ao gênero e no tocante, principalmente, à cultura. E outra coisa, quem chama a gente de religião é o colonizador. Nós somos um povo. O que a gente faz são valores civilizatórios. Esse papo de religião é papo de colonizador. Fica colocando a gente nesse patamar. A gente é um povo, o povo negro e afrodescendente, que tem seus valores civilizatórios, que cultua a natureza, que canta para a água, que canta para o fogo, que canta para o vento,
é feito os povos indígenas também, que são os povos originários, que têm outra relação espiritual, que acredita que a natureza é a coisa mais sagrada desse planeta, desse universo, e respeita isso como uma coisa extremamente sagrada, que não cabe dentro, né, desse formato judaico-cristão. Então, a gente precisa ser respeitado, a gente precisa ser valorizado e ocupar esse espaço do poder, e eu estou me colocando nessa frente. O recado que eu daria, primeiro, não só para o povo de Olinda, mas para o povo do país, né? Para a gente ficar muito atento. A gente está vivendo um momento extremamente difícil. A gente está aí com, acho que o grande desafio para qualquer cidade, qualquer gestor público, sabe, gerar trabalho e renda, né? Antes de qualquer coisa, sabe? Eu acho que a crise, né, econômica aí atingindo patamares gigantescos. Depois da pandemia, assim, a gente não passou a pandemia, mas com a pandemia se agudizou muito no mundo inteiro, e as cidades que não têm planejamento, a cidade que não tem gestão, né? Elas tornaram-se caóticas. E Olinda não é diferente. E o Brasil também não é diferente. Você vê, a gente tem uma gestão, né, um presidente que faz exatamente o contrário do que deveria ser feito. O cara não é médico e fica prescrevendo cloroquina. O cara coloca um Ministério da Educação, né, um ministro da Educação que odeia a universidade, que odeia professores, odeia estudantes. É incrível, né? Assim, o cara fazendo falas em congressos que as universidades brasileiras estão produzindo muita coisa, e o cara está produzindo droga, e a droga está no avião do presidente. Quer dizer, tudo. Um ministro do meio ambiente que literalmente ele vem para entregar, né? Para vender o nosso patrimônio, né? Então, eu acho que o recado primeiro é para o país se ligar mesmo, sabe? Se ligar, a gente está vivendo um momento extremamente difícil, muitas fake news, muitas mentiras. O fenômeno Bolsonaro, né? Bolsonaro já existia, mas ele era um parlamentar que não era relevante, né? Não fez nada de importante, inclusive 30 anos quase, 29, né? No parlamento, fez nada de interessante, nada de relevante. Condecorou milicianos e tal. E ele vira um presidente por vários fatores, inclusive um fator de, né, toda uma mídia, né? As grandes mídias, as grandes corporações foram muito importantes na eleição do Bolsonaro. Hoje está tudo pulando do barco, né? Os ratos pulam do barco. A Lava Jato foi fundamental para eleger Bolsonaro. Hoje a gente sabe disso. Aí, né, o aglomerado também, né? Instituições, Fiesp e tal. Então, assim, a gente fica muito ligado nesse processo, porque olha o caos que foi essa situação, né? Um fiasco, né? Uma coisa genocida, né? O último dos poucos que rege aí, que é o Paulo Guedes, agora também é uma loucura. E ele é pior do que tudo que a gente podia imaginar, né? Então, assim, primeiro um recado para os brasileiros, para a gente ficar muito atento, a gente pode salvar esse país, a gente pode dar uma perspectiva diferente, né? Ficar muito ligada nessa fake news, isso aí elegeu não só ele, mas elegeu outros líderes mundiais, e a gente está vendo o resultado. Em relação aqui a Olinda, a gente fica muito atento também, porque, como eu já coloquei, nesses prefeitos que favoreceram a eleição do Bolsonaro, eles são responsáveis por esse caos que está aí, esse país. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, minha gente. Não é só o emprego que você tem na prefeitura, sabe? A gente olha a responsabilidade, como é que você vai garantir a continuidade de uma gestão que elegeu Bolsonaro, pô, dentro da cidade de Olinda, uma cidade patrimônio cultural da humanidade, uma cidade que tem uma perspectiva importante no desenvolvimento econômico com a cultura, com as tecnologias. Então, e eu estou chamando a essa responsabilidade e a esse encantamento. Eu acho que os partidos desencantaram bastante a política, praticamente ninguém acredita na política. Eu mesma, quando eu me coloco que eu tô candidata, é verdade, Beth,
porque eu nunca quis, né? Eu sempre fui chamada, inclusive, pela frente de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, nunca quis, porque eu nunca me vi nesse lugar. Porque parece que esse lugar não é pra gente. A gente não se vê nesse lugar. Esse lugar é inóspito. Eu mesma tinha abuso, quase nojo desse lugar, como a grande maioria dos brasileiros. E você vê agora o trabalho que é para reencantar as pessoas e dizer é possível que a gente mude, é possível que a gente entre e faça de fato um trabalho. Mas é muito trabalhoso porque quase essa relação ela foi. Eu estou procurando um adjetivo porque, sabe, moeda de troca. Virou uma moeda de troca, se vota no candidato, porque, sabe, vai ganhar isso se institucionalizou, isso ficou horrível, porque colocou o nível da Câmara. Você vê, tem pessoas ali que não estão nem de longe preparadas para estar no parlamento. Sabem nem falar, não tem trajetória, não tem oralidade, não tem proposta nenhuma. Não discute, se você for discutir determinados temas, nem sabe para onde vai, está ali, porque garantiu de alguma forma ou de outra a troca. Então, vamos romper com esse modelo. Vamos romper com esse modelo, vamos votar, não só em mim, não, em outras pessoas. Tem muita gente boa aí, tem gente da cultura, inclusive. Tem gente da cultura. Agora é importante que a gente vote, principalmente em mulheres. Se a gente quer ser a mudança, a gente precisa ser a mudança que a gente quer no mundo. Então vamos votar em mulheres. Eu acho que se a gente entender que é importante votar em mulheres, a gente já quebra muito a lógica, sabe, patriarcal do sistema. E segundo, bom, eu estou me colocando porque eu estou percebendo que o país está inserido nesse caos que está aí, as cidades também estão inseridas nesse caos que está aí, e se a gente realmente não tomar corpo, né, nessa luta, a gente vai cruzar os braços e vai ver a cidade ir para o precipício, sabe? Eu acho que a gente, de fato, pode ocupar esse lugar, pode fazer uma diferença, pode trazer, inclusive, essa experiência que a gente vem nas periferias construindo, dos arranjos produtivos, das escolas criativas, sabe? E possibilitar uma Olinda onde a cultura possa ser pautada. Não dá mais para a gente colocar as pessoas lá por conta da moeda de troca. Não pode. Tu é um empresário, aí tu tem na beira-mar teu hostel, tu isso. Não dá mais, gente. Vamos colocar pessoas que a gente perceba que tenha compromisso, de fato, numa cidade como Olinda, com a cultura, e a cultura sendo um desenvolvimento econômico, só pode ir para esse lado, não tem. A gente está espremido entre Paulista e Recife, não tem como. Tem nem como crescer, não tem como ser um polo industrial, aonde é a cultura, o turismo e a tecnologia. E isso a gente tem uma experiência que eu quero levar para a Câmara, e junto, né, com toda essa diversidade, e esse povo cultural, a gente fazer de Olinda realmente uma cidade diferente, uma cidade que as pessoas possam viver da sua arte, uma cidade que, de fato, as pessoas tenham orgulho. A gente procura, cadê os festivais da cidade? Tudo que tem festival migra para Recife, se desinstitui, não existe política de incentivo. Parece que a cultura realmente... E tem uma coisa aqui que é a história do carnaval. Tem gente que anda com uma pasta do carnaval do bairro, só carnaval, carnaval. Olinda não é só carnaval, galera, presta atenção, Olinda não é carnaval apenas. Esse papo de discutir só carnaval, isso é um engodo, isso é uma mentira, sabe? Eu vejo todos os candidatos falar em carnaval, porra, velho, só tem carnaval. E os territórios culturais? E os fazedores e fazedoras de cultura dos territórios? A gente precisa mapear os territórios, a gente precisa fortalecer esses territórios culturais. Seja ele em Algoazinha, seja ele em Rio Doce, em Peixinhos, aqui no entorno da Cidade Alta, a cidade toda. A gente precisa mapear esses territórios. Política cultural é isso. Você mapear os territórios culturais, os fazedores de cultura, e fazer fomento, e fazer difusão. Não é você pensar em ciclo. Ciclo não é política cultural. Ciclo é o mínimo que um gestor possa fazer. E carnaval está nesse contexto. Você chega cá, porra, não dá. Então a gente quer discutir território, os territórios culturais, os terreiros que produzem cultura, os coletivos, os movimentos sociais, entendeu? E
A partir daí, a gente montar uma grande rede para fomentar, para fazer fomento. Tem que ter fomento, a Olinda tem que ter um fundo. Eu participei do conselho, a gente instituiu um plano, trouxe, inclusive, compilou experiência de outras cidades, inclusive de Recife, que já estava com um plano articulado. A gente deixou o fundo para ser negociado lá na Câmara e ficou parado lá, e o PSB deixou para lá, e aí é que não vai dar em nada. Precisa ter um fundo, a Olinda tem como captar recursos, sim. A Olinda é cidade de patrimônio cultural da humanidade. Existem dinheiros para a cidade de patrimônio. Mas não existe interesse. Fica nessa mesmice, só trabalhar o carnaval e o resto do ano todo mundo parada. A Olinda tem o maior metro quadrado, artistas por metro quadrado, então isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser ressignificado e vai ser ressignificado, valorizado a partir das políticas públicas nos territórios. Muito obrigada pela oportunidade também de vir. Eu quero dizer a meus irmãos de axé que vão estar, né, quando você soltar a Lomi Lodô e Ivon, né, para Ivon, Colofé, né, a ambos. E eu achei muito bom que eles saíssem candidatos. Parabéns aí ao PCdoB, que tem 3, né, representantes dos povos de terreiro. Era importante que os outros partidos também trouxessem. E eu acho que 3 é pouco, eu queria uns 13. Porque quanto mais tiver, melhor. A igreja não bota. Dos 5 mil e tantos candidatos a vereador de Olinda, quantos são da igreja? Pronto, não tem sentido só 3. A gente tem que multiplicar esse axé. Quantos mais babás, iais, equedes ou gães, quanto mais mestres de cultura popular, mestras de cultura popular, músicos, maestros, arranjadores, sabe? Os músicos das orquestras, os músicos da cultura popular, né? Os holds, os técnicos de som, mais essa galera da cadeia produtiva da cultura, da cadeia produtiva da música, ocupar esses lugares, melhor para a gente, porque a gente vai ter, de fato, uma cidade cultural. Não é um burocrata que está tendo a cultura com esse distanciamento, que acha que é apêndice ou carnaval. Então é isso. Vocês têm a oportunidade de mudar a cidade. Mãe Bete de Oxum, 65000.